eu preparei essa apresentação passando um pouco por alguns temas que eu venho estudando nos últimos anos, mas especialmente testando um pouco o centro do que pretende ser um livro para sair no próximo ano ou nos próximos anos. Não sei, depende do ritmo de escrita, né? Mas é basicamente uma recuperação, né, de um argumento mais geral sobre o que aconteceu no Brasil, na segurança pública no período democrático, né? O argumento geral desse, deverá ser um livro, né, meio de intervenção, de análise mais geral da segurança pública no Brasil no período democrático, é que a gente está vivendo, ao contrário do que a gente esperava, né, no momento em que o Brasil se democratizou institucionalmente, a gente imaginava que haveria, né, das instituições para o mundo social uma espécie de força centrífuga que fosse levando cidadania cada vez mais para as margens, né, do mundo social brasileiro. E o argumento que eu vou defender é que aconteceu exatamente o oposto da nossa expectativa, né? Aquilo que era mais presente nas periferias e mais especificamente nas favelas, ou seja, um autoritarismo social, político extremamente forte, ele passa progressivamente a migrar para o centro do espectro político, né? Então, ao contrário das nossas esperanças de que a gente institucionalizaria a democracia e a partir daí a gente ampliaria a cidadania, isso chegaria até as periferias, o que aconteceu, o que teria acontecido foi o oposto, né? As relações mais violentas próprias, né, do que a gente encontrava nas periferias 40 anos atrás, com uma carga de ilegalidade muito grande e com um sentido político muito explícito, isso vem para o centro do espectro político. Então, ao contrário das expectativas mais democráticas, o que a gente vê é um Brasil se tornando progressivamente mais autoritário, né? E a segurança pública me parece estar no centro dessa construção. Então, eu venho, nos últimos anos, fazendo uma série de pequenos textos, tentando analisar, a partir da minha pesquisa nas periferias, a partir da minha pesquisa sobre crime, segurança, política, tentando olhar para o que está acontecendo no Brasil nos últimos tempos, né? Eu fiz uma série de pequenos textos sobretudo sobre a expansão das facções e a reação policial a essa expansão das facções, que enquadra um pouco o que o crescimento da extrema-direita no Brasil, né? Que passa claramente pelas forças de segurança pública, né? Então, é em torno desses textos que eu vou conversar um pouquinho com vocês, pensando efetivamente que há uma conexão muito clara, para mim, pelo menos, entre o que se passa na área de segurança pública, no controle, né, da violência e o que se passa na esfera da política, tá? Então, do ponto de vista teórico, o meu trabalho considera já há muitos anos que violência é uma categoria da esfera da política, né? Estou bem weberiano nesse sentido, tá? Então, para a sociologia, a violência não é um assunto da criminologia e muito menos a violência criminal, né? Esses são assuntos da esfera das relações de poder e, portanto, da política, né? E quando eu vou para os estudos de homicídio, por exemplo, que eu tenho me dedicado há muitos anos, eu penso efetivamente que a regulação da violência letal, ela tem tudo a ver com a produção da ordem num país, né? Numa dada situação, numa dada cidade, região e no conjunto do país. E é em torno dessa percepção da violência da violência como uma categoria da política, né, é que eu vou pensar na minha trajetória que os atores que regulam essa violência produzem regimes de poder
regulam de modo organizado a aplicação de violência, né, na sociedade, e que no Brasil esses atores estão para muito além do Estado. Então a gente tem uma série de grupos armados que com bastante sofisticação no controle das ações violentas, né? Eu já há muitos anos defendo que não existe violência caótica no Brasil, não existe violência fora de controle. Essa violência é muito regulada, mas a questão é que ela não é regulada pelo Estado ou apenas pelo Estado, né? Sobretudo são atores não estatais ou agindo de fora da lei, ainda que fardados, que vão controlar o controlar a violência, né? Controlar a aplicação da violência na vida social. Normalmente, as abordagens são desse tipo, as abordagens para os temas que a gente estuda, né? Normalmente pensa-se que o Estado, o mercado legal, as polícias, elas estão em oposição, né? Estão separadas e em oposição a tudo que é ilegal. Mais do que isso, a gente pensa que há uma desproporção de força, que o Estado está sempre à frente, né? E existem margens, né? Marginalidades que estão se produzindo no universo criminal e que essas marginalidades têm menor importância para a construção da cena política do que o que está acontecendo no plano institucional, no plano estatal, e também no plano da economia formal, e também na cidade formal, né? E a gente está pensando as coisas mais ou menos assim, então não tem essa separação, a abordagem é bem mais relacional. Os agentes que estão produzindo riqueza no universo ilegal, no universo criminal, estão transferindo essa riqueza para a economia formal, né? Os agentes da economia formal estão se utilizando bastante, né, de diversas maneiras da acumulação que se faz ilegalmente. As economias locais, então, o tráfico de maconha em São Paulo. Esse tráfico de maconha em São Paulo, há muitos anos, ele não é uma economia local, nem nacional, nem regional, né? Tratam-se efetivamente de circuitos internacionais, tanto na sua produção, circulação, quanto na gestão desses fluxos financeiros e etc. Né? Então, o que a gente está tentando enxergar são, de fato, como essas relações entre legal e ilegal, entre aquilo que é crime e aquilo que é Estado, aquilo que é político e aquilo que é considerado marginal, como essas coisas têm se coproduzido mais recentemente, né? Então, tornando isso um pouco mais concreto, como que a gente vê, por exemplo, como eu tenho visto no meu trabalho, as relações de poder que produzem a ordem na cidade de São Paulo, de onde parte a minha reflexão, né? Depois dá para pensar se isso caberia para outros lugares também, me dá a impressão que sim, mas como, dando um exemplo aqui, né? Como São Paulo governou a segurança pública produziu ordem, né? Nos últimos 40 anos. Então, até os anos 80, me parece que era mais ou menos assim que a coisa funcionava, né? Você tem uma linha única de comando e de produção de ordem na cidade e nas periferias. Essa produção de ordem é praticamente toda legal, exceto quando a gente chega nas favelas. Porque já nos anos 80, nas favelas a gente não encontrava um policiamento de características oficiais, né? Quem garantia a ordem nas periferias mais pobres da cidade, sobretudo nas favelas, eram os justiceiros, né? Zona Sul falava pé de pato. Em alguns lugares chamavam grupos de extermínio, em alguns lugares chamavam pelo nome, né? O Cabo Bruno, eu não sei quem. Esses justiceiros todos, eles eram ligados diretamente, né? Com uma classe trabalhadora remediada ou pequenos proprietários dos bairros, né? Que junto com policiais agindo ilegalmente, faziam o controle da criminalidade nos bairros de periferia. O que isso significa? Significa matar a molecadinha que está roubando,
ou expulsar essa molecadinha de lá, ou espancar no limite para que eles sejam dissuadidos das suas práticas criminais, né? Então, toda a pesquisa de campo dos anos 70, dos anos 80, toda a música de periferia retrata essa figura urbana, né? Que é essa figura do justiceiro, que às vezes é morador do bairro, às vezes não é, mais ou menos próximo da comunidade, que agindo junto com esses comerciantes locais ou com grupos mais próximos, eles mantêm a ordem no lugar. Vale lembrar que nesse momento a gente está falando de uma criminalidade que poderia ser pensada pela, pela, pelo conceito de delinquência, né? Pequenos delinquentes locais que, uma vez que você neutraliza violentamente e ilegalmente, você produz paz na cidade, né? No bairro e na cidade. Porque esses caras, mesmo que a gente não respeite nenhum direito humano, mesmo que a gente não tenha nenhum tipo de ação democrática, esses sujeitos são sujeitos locais da criminalidade e que, neutralizados, deixam de causar problema. Está acontecendo nos bairros de São Paulo até a virada para os anos 90, só que nos anos 90 chega de vez e para valer o mercado de cocaína em São Paulo, que esses próprios justiceiros seguravam, né? Então, essa chegada é anterior no Rio de Janeiro, 10 anos antes, mas só na virada para os anos 90 é que o mercado transnacional de cocaína, realmente em escala industrial, chega a São Paulo, né? E ele se instala no varejo, especialmente nas favelas, nas periferias, e produz uma acumulação nesses espaços que permite que essas favelas organizem a sua criminalidade, né? E se, e se e em torno dessa criminalidade produzam organizações políticas, né? Assim que eu vejo o PCC, localmente um grupo que faz governo, né, da vida cotidiana e governo e regulação de mercados ilegais. Portanto, uma organização que está disputando poder social e que passa a governar uma série de ações cotidianas nas favelas e nas periferias da cidade. Mais do que isso, se tornando progressivamente mais capaz economicamente do ponto de vista do armamento e da legitimidade social, o PCC passa a questionar, né, e a enfrentar diretamente a ordem dos justiceiros, a ordem dos matadores ligados a essa linha de comando, né, que vinha das elites até as periferias, né? Nesse momento, o PCC passa, ou digamos, os grupos criminais, de modo mais organizado, passam a serem os atores mais relevantes da produção de ordem nas periferias, embora tudo continue como estava nos bairros de classe média, né? Uma guerra está acontecendo nas periferias de São Paulo ao longo de todos os anos 90. O Bruno estudou isso muito detidamente, né? A expansão enorme das taxas de homicídio nesse período. Em 2000, 2001, a gente tem o pico dessas taxas, numa época que foi, em diversas favelas de São Paulo, conhecida como a época das guerras, né? Em que grupos ligados à facção estavam guerreando contra os seus inimigos no mundo do crime, mas, sobretudo, contra os justiceiros ligados às polícias. A facção, né, o mundo criminal, que era delinquente, que era margem da vida social nas favelas, passa a ser governo da vida social nas favelas, digamos assim. Tá? Evidente que isso provoca uma reação, né? Especialmente porque a facção passa a deixar as periferias e produzir um aumento das taxas de criminalidade, né? Sobretudo nos setores populares, mas também chega até as classes médias, né? Então, a virada, né, entre os anos 90 e os anos 2000 é um período de extrema preocupação com segurança na cidade, não apenas porque as taxas de homicídio cresceram muito, mas sobretudo porque os crimes contra o patrimônio começam a crescer muito, né? Roubo de veículos,
assaltos de todo tipo, inclusive a residências, etc., o problema da insegurança se torna um problema presente na cidade, né? Então, nos anos 80, a gente vivia em casas com sem muro nenhum ou com muros muito baixos. A partir dos anos 90, a gente começa a ter segurança, né? Segurança privada para as classes médias, segurança garantida pela facção nas periferias mais afastadas, e você tem uma classe trabalhadora que fica entre esses dois mundos, sem ter capacidade de pagar a segurança privada e estando ao mesmo tempo exposta à violência criminal, né? Acho que se minimiza muito o impacto, né, do mundo criminal para esse setor trabalhador periférico que está, digamos, nas fronteiras das cidades e que concentra sempre a maior exposição à violência, né? Porque ela está efetivamente entre dois grupos muito diferentes. A gente sabe que em São Paulo, nos bairros de elite, a expectativa de vida beira os 80 anos, de 80 a 82, depende do ano. Nas periferias, essa expectativa de vida é de 57 anos, né? Então, evidentemente, você tem uma fronteira aí que é muito marcada por essas tensões. Justamente isso que eu fui trabalhando durante o meu doutorado, a construção dessas fronteiras, né? Essas fronteiras urbanas, simbólicas, mas muito concretas também, que vão produzindo, né, uma, um desafio muito forte para as forças de segurança, que progressivamente falham em oferecer segurança para o conjunto da população, mas que vão se especializando progressivamente em oferecer segurança pública e privada, né, porque também são os policiais que controlam a segurança privada, né, são os proprietários das companhias de segurança privada que vão proteger as classes médias. É o momento em que São Paulo se torna a cidade de muros, né? É o momento que a Teresa Caldeira descreve, ou seja, é o momento em que a cidade de São Paulo deixa de ser uma cidade em que os adolescentes de classe média jogavam bola com os meninos da favela na rua e passa a ser uma cidade inteira cercada, né? Essa geração, a minha geração, digamos assim, foi a última que viu, né, um bairro de classe média ter vida na rua, né? Ter a molecada andando de bicicleta na rua, andando na casa de um vizinho para o outro, etc. Isso acaba nesse momento. Evidentemente que, a partir desse momento, as forças de segurança começam a acumular muitos recursos, porque eles passam a ter três fontes de renda, né? As polícias passam a ter três fontes de renda muito específicas. A primeira fonte de renda e mais relevante nesse momento é o próprio salário que esses policiais têm e os investimentos que passam a chegar, seja investimento público que passa a chegar para a segurança, porque embora a polícia esteja falhando, ela está sempre dizendo que ela precisa de mais recursos, porque agora ela vai deixar de falhar, ela vai conseguir realizar. Não tem muito investimento público. Depois tem segurança privada que esses caras estão fazendo. E depois, né, nas horas em que eles não estão trabalhando, ou mesmo quando eles estão trabalhando, quando seria hora de trabalhar. E depois, com a acumulação aumentando muito dos mercados ilegais nas periferias, eles começam a praticar progressivamente mais extorsão, né, mais achaque aos mercados que estão estabelecidos. E eu não sei se vocês têm a dimensão desses valores, mas a cada vez que a gente estuda essas coisas, a gente fica mais espantado com como sobem os valores de extorsão das polícias, né? Então, eu, em campo, já peguei acerto de 150 mil reais, de 200 mil reais. E quando a gente está falando de tráfico de cocaína internacional, são acertos de milhões, né? Que a gente vê em dossiês em dossiês, em material documental que vem da Polícia Federal, sobretudo. Então, a gente está lidando com um grupo, né? Um grupo das forças de segurança que passa a ter uma também, como houve no mundo criminal, uma enorme acumulação que produz uma base material para uma expansão autônoma politicamente.
A partir desse momento, já não é mais o secretário de Segurança Pública que controla a polícia, é muito mais a polícia que controla o secretário de Segurança Pública. Não é mais o governador que põe o secretário de Segurança Pública, quem põe é a polícia, quem tira é a polícia também, né? E essa autonomização passa também por ocupação de uma série de outros espaços sociais. Então, a polícia, na base, começa a aparecer no conselho, na subprefeitura, no conselho de diversidade, no conselho de direitos humanos, no conselho tutelar, em outras, nas igrejas de bairro, no grupo de WhatsApp do bairro, aparecendo como aquela pessoa que é responsável pela segurança ali, que faz a ligação com segurança privada, que fala quem não está pagando a segurança pro ladrão roubar aquela casa e legitimar a própria autoridade dele, etc., né? Som ao redor. E isso com modulações diferentes em muitos lugares do Brasil que estão passando por processos específicos de cada região, né? Mas, no geral, a gente consegue ver esse mesmo processo de autonomização, muita acumulação material e uma autonomização política das polícias, que vai, então, né, progressivamente se consolidar como um grupo político relevante, como uma força, né, quase sempre ligada à extrema-direita, que vai ser decisiva na construção, depois, junto com os militares, da candidatura Bolsonaro, por exemplo, e que segue em ampla expansão, como a gente acabou de ver na última eleição municipal, né? Então, só para concluir que eu estou falando muito, vou passar rapidamente por 4 problemas cíclicos da insegurança que me parecem, a partir daí, oferecer o quadro para nós, né, de como essas políticas vão retroalimentando, né, o problema da insegurança. Tá? Então, para mim, o primeiro problema é o problema dos homicídios, né, que é o problema da soberania estatal sobre o território. O Brasil não esclarece hoje, a gente não sabe quanto o Brasil esclarece de homicídio, porque tem vários estados brasileiros, se eu não me engano são 8 ou 9, que não entregam os dados, não tem os dados de quantos homicídios eles esclarecem. Mas a gente sabe que 1/3 dos homicídios no Brasil são investigados e seguramente muito menos são esclarecidos, né, são resolvidos. Agora, os homicídios que não são esclarecidos pelo Estado, eles são esclarecidos pelas facções, né? E as facções passam a definir quem vive, quem morre nos territórios e passam a regular, né, essas taxas a partir dos seus próprios conflitos ou das suas oportunidades. Então, vejamos isso, são as curvas de homicídios nos estados brasileiros, né, na última década. Enquanto tem curvas subindo muito rapidamente, tem curvas caindo muito rapidamente. Elas estão variando enormemente e muito rápido, né? Não há nenhuma estabilidade nesse quadro, pelo contrário, exceto no caso de São Paulo, onde o fenômeno já estava mais consolidado, né? Para nós, no plano municipal, a gente vai ver coisas desse tipo. Curvas que sobem durante um período razoável e depois começam a ter uma tendência de queda bastante acentuada e mais consistente, né? Como aconteceu em São Paulo nos anos 90, que a gente teve uma subida muito rápida e depois uma queda muito grande. Quando a gente desagrega os dados de homicídio por perfil de vítima, a gente vê isso, né? Repare que no eixo das taxas, né, de homicídio por 100 mil habitantes, quando a gente está na taxa agregada, essas taxas são máximas de 70 ou 100. Mas quando a gente desagrega e põe o perfil da vítima, a gente precisa de taxas de 500 a 800. Isso significa que tem grupos que estão sendo vitimizados muito especificamente, que em cada nova pesquisa se confirmam, né? O homem negro entre 15 e 29 anos que tem envolvimento no mercado ilegal, né? São esses que estão puxando. E quem está regulando esse homicídio, a subida e a queda desse homicídio não é o Estado, né? São as facções que estão organizando, estão regulando estritamente, isso eu estudei com muito detalhe, a subida e a descida desses homicídios, né?
E aí, com outros colegas que trabalharam, né, em Maceió, em São Luís, em Porto Alegre, a gente escreveu uma coisa mais recentemente sobre isso. Olha que interessante isso aqui, são homicídios no Triângulo Mineiro. Uberlândia, Uberaba e uma terceira cidade, que é uma cidade menor, que a gente pôs uma cidade, um nome fictício, né? É, vejamos, no segundo gráfico, o perfil é exatamente o mesmo, né? De desagregação por perfil de vítima. Mas quando a gente olha para o gráfico agregado, a gente vê, olha, no mesmo, uma cidade está tendo uma queda muito importante aqui em 2008, Uberaba, enquanto as outras duas cidades estão tendo um aumento muito, muito importante, né? O que está acontecendo aqui, né? Essa estudante, ela falou, vamos fazer um tempo, não o tempo cronológico, vamos usar um tempo analítico, ver antes das facções, durante a entrada do PCC, o que acontece com os homicídios e depois que o PCC entra. E aí a gente vê exatamente quem está regulando esses homicídios, né? Não é política pública estatal, é política pública criminal, né? Então, esse é um problema que me parece central, que é o problema da soberania. Segundo problema é o problema dos mercados ilegais. Os mercados ilegais hoje no Brasil são todos transnacionais. A gente faz pesquisa transnacional por isso, foi o campo que nos levou a circular por outros lugares para entender o que está acontecendo. O PCC se especializa, por exemplo, na logística de cocaína, se torna um player muito importante do mercado internacional, e a gente vê coisas como essa, né? Há umas 2 semanas atrás, houve uma apreensão de 10 toneladas de cocaína, com 6 pescadores brasileiros que vêm de uma cidade paraense, que sobem, que passam todo o estado, toda a costa do estado do Amapá, atravessa toda a Guiana Francesa, vai até o Suriname e carrega 10 toneladas de cocaína e levaria essas 10 toneladas diretamente para a África para depois ser encaminhada para a Europa, Oriente Médio, etc. Cada um desses caras que está sendo preso aqui está ganhando 10 mil reais para fazer esse transporte, e essa carga de cocaína que está nesse barco custa 600 milhões de euros, né, no preço de varejo na Europa. Tá? Então, cada um deles, que são pescadores, que estão usando um barco da facção, ganham 10 mil reais, o valor transportado é de 600 milhões de euros. Nós não estamos falando de economias marginais, hein? Não estamos falando de coisas pequenas, de coisa de pobre, né? Estamos falando de dinheiro que vai parar em paraíso fiscal, dinheiro que é lavado em 7, 8 países ao mesmo tempo, numa mesma operação, esquemas financeiros que movimentam criptomoeda, lavagem de tudo quanto é tipo, veículo, joia, arte, jogador de futebol, etc, 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 que estão movimentando economias centrais, tá? Se isso não tiver nenhum tipo de regulação estatal, isso segue produzindo conflito na base e muita riqueza no topo, né? Tem uma série de exemplos que a gente estudou sobre isso. Problema das facções e das prisões. A nossa política de segurança pública, ela produz facção, ela pega o menino mais pobre lá de baixo, operador pequeno do mercado ilegal, bota na cadeia, alguém ocupa o lugar dele, tá? Então, lembra o primeiro momento que a gente falou que era o momento da delinquência? Você tira o delinquente, você tem paz. Só que desde que esse delinquente está absorvido por um mercado ilegal, esse delinquente ocupa uma posição, você tira ele daquela posição, outro ocupa aquela posição, na medida que a estrutura do mercado não é alterada. A gente está fazendo isso há 40 anos no Brasil, a gente tem 800 mil presos hoje, 5 milhões de ex-presidiários, né? Esses 5 milhões de ex-presidiários têm família, então a gente está falando de talvez 10% da população que tem contato direto com o mundo faccional, com o mundo carcerário, e que vive esse universo de regulação da vida cotidiana pelas facções. Só mostrando para vocês como funciona o PCC, tá? O PCC tem um grupo estratégico central que vai ter um monte de, digamos, sintonias, que são espécies de ministérios temáticos que vão cuidar, né,
vão cuidar dos negócios e da ordem da facção, da política e da economia da facção, de modo, ao mesmo tempo, extremamente estratégico, regulado nas suas dimensões centrais, e no nível do bairro, de modo extremamente capilar e descentralizado. A gente pode voltar a isso, uma estrutura toda complexa, a gente pode voltar a isso com calma quando a gente for para o debate. Não vou ficar perdendo tempo aqui, a gente pode voltar para isso. Mas isso é para dizer, quer dizer, que a gente não está falando de amadores, nós não estamos falando da molecada da favela. A molecada da favela está trabalhando aqui, né? Está trabalhando nos mercados ilegais, está ganhando ali o seu sustento e está pondo esse dinheiro para movimentar balada, whisky, Red Bull e tênis Nike. Agora, por trás deles tem um barco andando com 600 milhões de euros, produzindo riqueza global, que está sendo apropriada em vários lugares do mundo. Tá? Então, nós estamos falando de um mercado, por exemplo, na cocaína, que se desenvolve nos últimos 50 anos entre a América Latina e Europa, e hoje chega no mundo inteiro como uma economia globalizada que passa por todos os tipos, logística multimodal, avião, submarino, mergulhador, barco, fluvial, aéreo, etc, etc, etc. Então, nós estamos falando de coisas muito sofisticadas. E, por último, o quarto problema que me parece central, que a gente já citou, né, a extrema corrupção e militarização e politização, né, autonomização das forças policiais que se tornam poder político. Nesse sentido, me parece efetivamente, o meu argumento é bem radical nesse aspecto, me parece que a gente está nos últimos 15 anos vivendo uma espécie de revolução, como guerra de posições e não guerra de movimento, né, na qual nós temos perdido, né, assustadoramente a capacidade de controlar os recursos econômicos e estatais que fluem para esses projetos políticos autoritários, né? Com isso eu concluo, assim, na sequência de últimas eleições que viemos, à exceção, né, da vitória muito estreita do Lula em 2022, né, que deu uma freada nesse movimento em plano federal, mas se a gente pega o plano municipal, o plano estadual, e a ocupação de lugares sociais relevantes, essas elites, né, seja criminais, sejam de policiais autonomizados, né, das suas funções, ou de militares autonomizados das suas funções para exercer mandato político, essas elites, elas passam a crescer muito e a esmagar, né, a deixar nas margens, efetivamente, os setores democráticos do Brasil. A última eleição mostra um esvaziamento enorme do centro, uma diminuição importante, né, da presença das esquerdas no governo de populações no Brasil e uma expansão muito grande da direita e da extrema-direita, que hoje governam diretamente, só tendo passado só o primeiro turno, governam diretamente, se a gente põe direita e extrema-direita juntos, mais de 50% da população brasileira, o que indica que na próxima eleição para presidente não vai ser nada fácil ter uma reversão desse quadro, ainda que o Lula se candidate. Vamos para o debate, gente. Muito obrigado, viu? Essas pinturas são de um artista que eu admiro muito, paraense, chamado Éder Oliveira, as que apareceram. Sabe uma coisa, Gabriel? Eu vou. A minha pergunta é o seguinte: se você tem mais números que você possa dar, porque você falou que os valores são espantosos, que você tem acertos de segurança de 150 mil reais, acertos de 200 mil e de milhões. Eu fiquei pensando por mês, por ano, como é que é isso, mas a sua descrição com relação a tudo isso se organizar como mercado, e aparece essa metáfora com muita clareza na Cidade de Deus, no filme, e acho que no livro também, que eles funcionam como conglomerados. Depois tem merger and acquisition, tem
composição de oligopólios, e é um capitalismo. Então, a minha pergunta é sobre números. Assim, a gente tem dimensão. Por exemplo, é possível dizer que o mercado de carros roubados é do tamanho de algum tal outro mercado, que o mercado da cocaína, mercado de armas, fica em que monta? A gente pode falar de X bilhões que esse mercado movimentaria por mês, algum dado assim. E aí, um rapidíssimo comentário. Eu vi há muito tempo, acho que todos nós aqui, O Vampiro de Düsseldorf, do Fritz Lang. Eu me lembrei muito, que é um filme de 1930, 31, salvo engano, mas eu me surpreendi assim, porque muitas das descrições que você faz lembram o Vampiro de Düsseldorf, que é o crime investigando, encontrando um assassino, punindo o assassino. O assassino acho que é condenado à morte pelas organizações criminosas e e fazendo a regulação, né? Quer dizer, ali o crime faz o poder judiciário e a execução das penas. Mas a gente vê na sua exposição o crime sendo poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Então, o comentário que eu faço é isso: tem uma estrutura dramática que no Vampiro do Düsseldorf é um espelhamento, porque o crime espelharia a malha decisória, o organograma, a hierarquia do mundo oficial, mas do lado escuro da lua, né? Na face não visível. Isso me lembrou muito do Düsseldorf, eu queria comentar, mas a pergunta tem mais números? Essa é a pergunta, e números comparativos? Vamos lá, mais números. Tem muito número e falta muito número nesse mundo, porque e tem muito número ruim também, porque como todo mundo quer número e é muito difícil saber quanto tem de cocaína circulando no mundo, tem muita gente que se arvora a falar quanto que tem, e em geral de modo apressado e sem muito critério. A estimativa da UNODC, que é o Escritório das Nações Unidas para Drogas, que fez uma estimativa com áreas de plantio, a produção de cocaína, por exemplo, Peru, Bolívia e Colômbia, eles falam em um intervalo que vai de 90 a 150 bilhões de dólares por ano. Essa estimativa é seguramente muito subestimada, mas muito subestimada. Porque, como a gente está vendo, a produção vem aumentando muito nos últimos anos, os esforços de compreensão disso estão sendo feitos em várias áreas, mas a gente não chega a um número específico de droga, por exemplo, é muito difícil. Agora, carro roubado é muito mais fácil, porque a seguradora tem dado, porque a SUSEP tem dado, porque a gente consegue ter muito mais acesso, embora tenha também super notificação de carro roubado, porque um entre cada carro que são notificados como roubados, na verdade é golpe que está sendo dado na seguradora para poder receber a indenização sem precisar vender o carro, né? Mas quando a gente fez a pesquisa dos carros roubados em São Paulo, que foi uma pesquisa longa que a gente fez durante 5 anos, a gente chegou a mais ou menos 30 bi por ano ligado ao mercado de roubos de veículo, que passam por, ou seja, a Petrobras tem um faturamento, e não é lucro, faturamento de 100 bi por ano. Os veículos roubados seriam 30 bi. Seguramente é muito menos que droga. A gente não está falando de ouro, de madeira, de tudo quanto é tipo de contrabando, tudo quanto é tipo de roubo, essas coisas. E esses mercados são hoje muito interconectados, um alimenta o outro. A gente trabalhou muito, por exemplo, com
a conexão entre o mercado de veículo roubado com o mercado de cocaína, né, nas fronteiras do Brasil com os países produtores. 1 grama de cocaína paga ao produtor, né, quando a gente está falando da Colômbia, está falando mais ou menos de 30 centavos de dólar. Isso chega a 70 dólares na distribuição na França. Então, esse valor era de US$ 1 há 3 anos atrás, pago para o produtor. Só que as novas configurações logísticas, esse valor cai muito. Tem regiões da Colômbia que a gente fez pesquisa recente que estão pagando 300 dólares por 1 quilo de cocaína, tá? Pro 1 quilo do que seria, do que virará cocaína em seguida. Né? Então, a gente está falando de cadeias de valor que crescem muito e muito rápido. Né? 500 mil carros roubados, veículos roubados no Brasil todo ano. 600 mil na Europa todo ano. Tá? Esses dados são de alguns anos atrás, quando eu estava com esses dados mais claros na minha cabeça, que a gente estava com isso mais. Não sei quanto foi ano passado, varia um pouco, mas é muita coisa. 900 mil na América do Norte, por ano. 900 mil veículos roubados na América do Norte por ano, Canadá e Estados Unidos. Esses veículos viajam para o mundo todo, sobretudo para a África, né? Então, o carro não passa no controle de emissão, o carro está batido, foi recuperado pela seguradora, o carro passou por alguma avaria importante de fábrica, qualquer coisa, ou o carro foi roubado e recuperado por uma seguradora, ele vai circular depois para a África, seja da Europa, seja dos Estados Unidos, e os carros roubados vão nesse fluxo. Tá? Então, alguns números, para não ficar falando muito, mas tem muito mais, né? A gente pode ir falando disso. Agora, se numa apreensão de 10 toneladas a gente tem 600 milhões de euros, né? Vocês podem imaginar quanta empresa, quanto dinheiro tem sido lavado em tudo quanto tipo de mercado que a gente conhece cotidianamente, né? Então, tem muita produção acadêmica sobre a City of London, de onde veio o dinheiro que construiu o City of London, né? Os paraísos fiscais, o escândalo do HSBC, o escândalo do Credit Suisse, o escândalo do Canadian Lebanese Bank, todas as conexões, né, que a polícia chama de crime e terror, ou seja, todo o financiamento de atividades criminais ou legais a partir dos mercados, né, da circulação de mercadoria ilegal. É algo muitíssimo mais presente do que a gente pensa, né, no cotidiano. Quando a gente estuda essas coisas, a gente vê em todo lado, né, não apenas nas periferias. Quem andar por Saint-Germain-des-Prés vai ver muita lavagem de dinheiro, né, também. Obrigado, Gabriel. Foi ótimo, você sempre ajuda a gente a organizar as nossas ideias. Agradeço aí pela apresentação. Você falou um pouco da história. Eu queria te fazer uma pergunta típica de jornalista para você falar para a gente sobre o presente, né? E a gente viu nessas eleições, né, Gabriel? Você acompanhou aí da França, mas imagino que estava acompanhando o que acontecia. A quantidade de vezes que o PCC foi tema dessas eleições, né? Sendo citado tanto na questão do Pablo Marçal, o Renato Cariani, um amigo dele influencer, que tem conexão com exportação de produtos de cocaína, presidente do PRTB, ligado à soltura do André do Rep. E aí, no meio disso, sem falar no Ricardo Nunes, a história dele com os ônibus, né, e o papel do PCC penetrando nessas prefeituras e no Estado, sem falar que durante o processo eleitoral, a gente que é corintiano, eu e você que somos corintianos, vimos a história da compra de um jogador da seleção holandesa, né, vinculado a um esquema também associado ao jogo do bicho em Pernambuco, mas que tinha Deolane com ligação aqui com o PCC também, né, uma advogada do PCC famosa. As coisas começaram a aparecer no mundo pop, né, no mundo do dia a dia, no mundo cotidiano, no mundo da política, e ao mesmo tempo ninguém parecia chocado, né? Isso é uma outra coisa que eu achei interessante, né? Foi assimilado com uma naturalidade muito interessante também, né? Ninguém ficou escandalizado com o Pablo Marçal, nem com o Ricardo Nunes ter essa proximidade, como já aconteceu no Embu, né? O prefeito do Embu foi reeleito
apesar de todas as ligações e tal. Como é que você viu isso? Foi um momento bem interessante, né? A cena atual, né? Política. Como é que você acompanhou? Eu vi com muito interesse, né, Bruno? Teve uma repórter da BBC que me pediu para comentar exatamente esses temas, Thaís Carrança. Muito legal ela, gostei do trabalho dela. E ela publicou uma coisa mais longa com essa análise, assim, como a gente estava vendo. Eu tenho a impressão, e acompanhando o seu próprio trabalho, eu sei que o caso do Embu a gente conversou, né, você estudou profundamente. A leitura que eu tenho, Bruno, que eu acho que você acompanha, assim, eu imagino que você concorde comigo, não sei, mas é que, resumindo muito, para não tomar muito tempo, o, o universo criminal, ele acumula tanto dinheiro e ele produz tantas empresas e tantos empresários hoje, que ele passa a atuar exatamente como esses empresários atuam normalmente, né, na vida política, ou seja, puxando o Estado, né, para ser o seu balcão de negócios, né, digamos de modo bem simples. Então, o que eu disse para a Thaís, e que é o que eu acho mesmo, é que como tem muita acumulação em níveis, né, local, estadual, federal, de bairro, às vezes, etc., essas pessoas vão precisar do Estado para aqueles nichos de mercado nos quais eles atuam, né? E eles vão atuar como todo empresário fazendo lobby, né? E aí, quando a gente vê essas histórias, quase sempre é um empresário com muito dinheiro por trás que está ou pagando campanha, ou ganhando licitação, ou fraudando não sei o quê. O que eu estava meio, o resumo, não é porque ele é criminoso que ele está fazendo isso, é porque ele é empresário. E os empresários fazem isso, né? Agora, nessa eleição em especial, a escala com que isso apareceu foi tão impressionante, né? E a coordenação de algumas ações foi tão impressionante também. Então, tinha material da polícia que o cara falava: então a gente precisa ter esses e esses vereadores em tais e tais cidades que a gente vai apoiar, até esses e esses prefeitos que a gente está apoiando. Quer dizer, listas mesmo, né? Listas de estratégicas, né, de apoio. O que me pareceu mudar um pouco, não apenas a escala, mas um pouco também a natureza do que a gente via antes, que era uma ação mais local, né? Ó, o cara tinha um monte de posto de gasolina naquela região, ele queria ter os vereadores dele, ele queria ter influência sobre o prefeito para ganhar algum benefício, alguma vantagem ali da regulação dos combustíveis naquele lugar. Mas essa eleição a gente viu uma coisa muito mais ampla, né? A gente viu setores inteiros do PCC dedicados, né, a fazer listas de grupos que eles apoiariam ou não apoiariam para ter essas vantagens. E como você falou, né, muito advogado atuando, muito contador atuando, muito esquemas muito mais profissionais, né? Então, é isso. Eu vi com muito interesse, eu não estou fazendo pesquisa específica sobre isso, mas eu tendo a ver a coisa assim. Trata-se é tanto dinheiro e tanta acumulação que funciona como uma elite econômica, como uma nova elite econômica que faz pressão sobre a política, né? De modo muito diferente do que havia antes, mas de modo muito similar ao que empresários costumam fazer, né? No nosso patrimonialismo, no nosso clientelismo, né? Ou seja, Obrigado. tem o trabalho da Débora From, que está pensando justamente a competição entre essas elites emergentes do universo criminal com as elites estabelecidas. Então, tá vendo? O faraó dos bitcoins versus os bancos, né? O, o seguro pirata da proteção veicular de periferia, mutualista, com as seguradoras que querem fazer um seguro alto popular, e assim por diante, né? Esses grupos locais que vêm com muita acumulação, mas sem capital social, cultural, mas que conseguem entrar em nichos de mercado muito importantes para o capitalismo para os capitalistas já instalados, né? Então você tem coisas novas acontecendo aí, me parece que tem impacto na política também, né? É.
Eu, como sou um outsider dessa história, aprendi muito com você. E aí eu ia te fazer uma pergunta, que era como que esse avanço da infraestrutura informacional, computacional, poderia mudar a relação de poder na balança dos dois lados, Estado e crime. Mas, na verdade, me surgiu uma pergunta que é muito mais, vai muito mais além disso. Até que ponto esse mundo criminal e de um poder muito grande vai entrar no mundo da ciência? O projeto que eu coordeno hoje sobre o Porto do Havre é financiado com dinheiro, como chama? Apreendido da cocaína. O Estado francês apreendeu o dinheiro da cocaína e está investindo em uma série de outras funções, e 1% do dinheiro apreendido vai para um fundo de pesquisa. E a gente postulou e ganhou esse. Então, também o meu trabalho está sendo financiado felizmente de modo legal, mas pelo dinheiro da cocaína. Eu, eu acho que, mas falando agora de modo mais preciso, né? Em torno das tecnologias, os grupos criminais estão extremamente avançados, utilizam essas tecnologias de modo muito sofisticado, tanto para comunicação quanto para logística, controle logística de produção, logística de transporte. Os pagamentos são feitos de modo muito sofisticado, com planilhas todas também computadorizadas, nos níveis mais centrais, claro, né? Tem uma operação de base que é diferente, mas e do lado da segurança pública, idem, né? Uma forma muito fácil de ganhar muito dinheiro na É, segurança pública é dizer que eu preciso de um novo drone de Israel, que eu preciso de um novo equipamento de reconhecimento facial chinês, que eu preciso de um novo, não sei o quê. E claro que aí é espaço para corrupção também, é espaço para favorecimento de um e de outro. Então, esse mundo da tecnologia da segurança é extremamente desenvolvido e problemático, né? Tem inclusive uma empresa, tinha o grupo Wagner, né? Mas agora tem o grupo Gabriel também, que faz essas vigilâncias de rua e com reconhecimento facial ilegal, coisas muito, muito graves, né? E Vice-prefeito do parece, Rio eleito, né? exatamente, exatamente. Então são coisas muito graves que a gente não tem o costume de olhar, né? Mas que se desenvolve de modo muito rápido. E para o universo da ciência, me parece que a gente perde em todos os sentidos, né? A gente, sobretudo, perde a capacidade de influenciar decisões nessa área. Então, a gente leu a Mônica Bergamo na semana passada sobre o PL que o Ivan Valente apresentou sobre esclarecimento de homicídios na semana passada no Congresso. E assim, está cheio de argumentos e tudo mostrando como vários países fizeram isso desde o século XVIII e que é a base de qualquer soberania na segurança pública. Mas tinha os coronel tal, delegado tal, o fulano de tal, tal, capitão tal, que são todos deputados hoje, e que barraram tudo e falaram: não vai acontecer nada aqui, vocês são maluco e deixa quieto. Então, o saber do especialista passa a valer muito pouco, né? Quando a gente desce de uma discussão argumentativa para o espaço da violência, né? Eles violentaram toda a pauta, sequestraram a comissão para eles e tocaram para frente, entendeu? Então, me parece que isso impacta imediatamente no nosso papel, né? Eu, por exemplo, passei a minha vida obrigado. inteira ouvindo dos É, policiais que eu defendo o PCC, que eu sou a favor do crime, etc. é. Eu te agradeço. Que bom, Gabriel, te ouvir, como sempre. Gostei imensamente da sua exposição e mil associações surgem logo. Se a gente pudesse ficar te ouvindo muito mais, ia ser excelente. Estou já esperando com ansiedade o seu livro. As pesquisas que você está fazendo são extremamente importantes
e eu te diria, inclusive, tomaria a liberdade, inclusive, de dizer que elas são importantes não só para nós na academia, na universidade, são também do ponto de vista do debate público, não é, Gabriel? Porque a clareza, a objetividade, a profundidade, a consistência, a seriedade do que você faz, a consistência da análise tão bem fundamentada, tudo isso tem um impacto, pelo menos em alguns setores. A gente sabe que, infelizmente, é um setor muito limitado, mas tem um impacto, entre aspas, se me permite, né, essa impropriedade, civilizador, educativo, para a conversa política de alto nível, que é extraordinariamente relevante. Se a gente tivesse num outro momento, numa outra conjuntura, o impacto certamente ainda seria maior, porque hoje os canais estão obstruídos, né, de interlocução. Eu pensei, o que eu vou dizer, nada demais, mas é que é tão fértil o modelo com que você trabalha que acaba suscitando alguns desdobramentos. Eu não sei se você teve a oportunidade já de ler uma matéria muito interessante, muito importante da Piauí, que são 7.000 páginas, né, com as conversas já, né, do Alan Turnovsky, do Demétrio. Feita pelo Eu, Alain de Abreu, né? Uma matéria isso, impressionante aquilo, né? impressionante. Eu É. conhecia um pouco, uma parte do que está ali, por outras fontes, e, enfim, e de qualquer forma é um documento extremamente importante. E aquilo não seria nem necessário aqui, mas tomando aquela conversa que ele expôs ali como base, a ideia que me ocorreu foi o seguinte: curiosamente, mercados e agentes vão tomando os lugares mutuamente e se substituindo, no sentido que a polícia, que por um lado é um ator ou um conjunto de atores e de agentes, se torna um mercado ela própria. Hum. Então, cada função tem um preço no sentido de que ela é um potencial, é um ativo de alguma maneira, porque é acesso a recursos determinados. Ali fica muito claro, sempre é assim, né? Você tem uma espécie de cartografia e você pode medir a relevância de cada delegacia, de cada função no interior de cada delegacia, de cada região da cidade, de cada tipo de responsabilidade, de autoridade. Você pode medir, calibrar pelo valor circunstancial, conjuntural, junto aos mercados, digamos assim. Isso faz com que nós estejamos falando de um outro mercado que vai ser ocupado, então, por agentes que são segmentos, são indivíduos, e assim sucessivamente até os governos, né, nesse intercâmbio. E um segundo ponto que eu acho interessante também, quando a gente fala de mercado, a gente fala em concorrência ou mercado oligopolizado, etc. Mas há sempre uma certa expectativa de estabilidade, por isso você fala, inclusive, em governança e ordem. Mas muitas vezes, e eu não estou de forma alguma refutando o que você está dizendo, ao contrário, mas há circunstâncias, e evidentemente nós estamos em processos, isso tudo é muito dinâmico, em que você tem, ao longo do tempo, mais disputas e disputas ferozes, né, do que propriamente o mercado estabilizado. E essa ordem, então, é uma ordem Uhum. muito vulnerável, né, que se Uhum. estilhaça, se recompõe numa espécie de geopolítica menos governável do que outras situações mais estabilizadas, né? É claro que o fato de você estar pensando o Brasil, mas a partir da sua experiência de São Paulo, acaba sublinhando, implicando na ênfase a estabilidade, a ordem e essa governabilidade. Eu falando, sempre vivendo a situação de Rio de Janeiro, eu tendo a chamar atenção para a oscilação, e essas contradições todas. E a tal ponto, sabe, Gabriel, e assim concluo, porque é importante te ouvir, que aqui no Rio o próprio governo, ele mesmo, já está de tal forma ocupado que essa lógica se transfere da polícia para o próprio governo. Como você disse, né? O secretário de Segurança já não é apontado pelo governador, e aqui o próprio governador tampouco, né? E está sempre, é fruto sempre de uma barganha para subsistir, sobreviver, e aí você tem alianças com a justiça, ela toda penetrada, Ministério Público com seus arranjos,
de modo a que o quadro vai se sobrepondo, se compondo de um modo muito mais radicalmente interpenetrado e orgânico do que um primeiro modelo mais racional. Mas, enfim, é só uma nota de pé de página. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Eduardo, fico muito feliz com o seu comentário, estou totalmente de acordo. Tudo isso que, tanto assim, o quanto aquilo é impressionante nessa matéria da Piauí, sobre o fato da polícia estar se empresariando, né? Eu falei bastante da polícia se autonomizando politicamente, mas também tem um empresariamento muito importante, né? Por meio da segurança privada, mas propriamente também no aspecto das extorsões. O trabalho do Lenin Pires, lá da colega, né, da UF, ele apresentou uma vez, eu fiquei muito impressionado, que ele apresentava o cotidiano de uma delegacia de polícia civil. E ele falava, olha, se você pensar que esses caras estão produzindo segurança pública, e que eles têm que fazer polícia judiciária e fazer investigação, você vai ver que está tudo errado, que está tudo cheio de desvio, de corrupção, etc. Mas se você pensar numa outra lógica, que eles estão lá para fazer dinheiro, e que aquilo é uma unidade produtiva, aí você vai ver tudo fazendo sentido. A arma que ele apreende passa para outro que vai vender, que vai fazer isso, fazer aquilo. Então, é um pouco isso que você estava falando, né? Um trabalho genial que eu falei, é exatamente isso. E em relação à tendência de ordem ou de desestabilização, estou totalmente de acordo, né? Tanto do viés do meu trabalho por ser de São Paulo, quanto é, sobre a não teleologia desse processo, né? Essas coisas são muito instáveis, né? Se de repente o Tarcísio decide fazer uma guerra na Baixada Santista para pegar o lucro do tráfico internacional de Santos para a polícia e não pro PCC, vai ter muita destruição, vai ter muita operação, eles vão querer comprar caveirão e assim por diante, né? Então, eu tenho certeza também, né, como você, da instabilidade dessas coisas e do quanto isso coloca a gente numa situação vulnerável, né? A gente fez um experimento muito interessante que algum dia eu queria publicar, mas que depois acabou ficando. A gente pegou com dados do DataSUS, pegamos as curvas de homicídio das 6 mil cidades brasileiras e pedimos para o programa que o rapaz fez lá, eu não entendo nada disso, mas o menino estava me ajudando, né? Ele, para pôr quais curvas eram similares e saíram uns clusters, né, de cidades parecidas. E é impressionante porque os clusters eles são ligados à situação de mais ou menos conflito de cada lugar, mas também de que facção é presente em cada território. Claro que a gente não conhece as 6 mil cidades, mas as que a gente conhece, elas se parecem entre si, né? Então eu me lembro muito que o Rio de Janeiro, por exemplo, parecia muito com o caso de Fortaleza, parecia muito com o caso da região metropolitana de Recife. As curvas eram muito parecidas, né? Que eram lugares onde tinham vários grupos armados disputando, né? Territórios e sem hegemonia. Então, e que inclusive variam muito, né? Tem alguns períodos de uma pacificação relativa, de repente explode de novo. Às vezes uma prisão muda o cenário. Então, totalmente de acordo. Muito obrigado, viu, Luiz Eduardo, pelas suas palavras. Muito importante para mim. Eu ia te fazer uma pergunta a respeito dos trabalhos da sociologia econômica, dos mercados contestados. Philippe Steiner, você deve conhecer, e o que me impressiona nesses trabalhos é que nenhum deles chega na dimensão política que você atinge. E esses trabalhos são muito importantes, tráfico internacional de órgãos, por exemplo, entre Israel e África do Sul, um negócio super impressionante. Agora, eu quero te fazer duas perguntas, de certa forma, ingênuas. A primeira é a seguinte: tem uma parte da sociedade brasileira que diz a legalização das drogas resolveria o problema. E tem uma parte da sociedade brasileira, essa é uma pergunta que Ricardo Nunes fez para a Tabata no debate, que é ao contrário, diz assim, o que precisa é mais repressão. Como é que você reage a isso, sobretudo ao tema da legalização? E o e é possível que haja o uso de inteligência policial contemporânea
para enfrentar isso, isso pode ser enfrentado por meio do uso de inteligência policial bem articulada e bem equipada, e se não está sendo enfrentado, e se pode, é simplesmente porque, como se diz hoje em dia, está tudo dominado. É isso, para ser curto. A gente tem, sobre a sociologia econômica e a antropologia econômica, tem sido bases muito importantes para o nosso trabalho, mas é exatamente o que você colocou, né? Tem uma espécie de especialização em algum mercado ou em outro mercado e muita dificuldade de entender os grupos que estão operando esses mercados, porque quase sempre isso se faz por entrevistas com policiais ou por material policial. Acho que tem um problema metodológico, sobretudo, que impede que, digamos, a inteligência criminal esteja em evidência no trabalho, né? Mas são trabalhos muito importantes, sem dúvida, mas o nosso esforço, não só meu, de colegas que trabalham comigo, é da gente, de fato, tentar contextualizar essas coisas como um embate de regimes de poder, e não como o Estado que tem que controlar umas margens, porque esse enquadramento parece dificultar a compreensão do problema, né? E parece também dificultar que a gente veja a relação entre as partes, né? Que é o que a gente está tentando. Sobre a legalização, esses são mercados extremamente regulados, né? Eu sempre trabalhei nessa direção de que, por exemplo, só tem fentanil nos Estados Unidos em escala muito forte, porque são os grupos mexicanos que controlam. Então, não interessa para outros grupos que o fentanil venha para o Brasil, os grupos que estão. Os mercados ilegais, o Peter Reuter apresentou essa metáfora de uma ampulheta. Muitos produtores com muito pouca potência, né, muito pouco poderosos numa ponta. Na cadeia de valor, você tem uma intermediação muito restrita de dois grupos para cada mercado, e depois muitos outros distribuidores de varejo. Então, como você tem uma regulação muito estrita ali no meio da cadeia de valor, esses caras que vão controlar a logística vão controlar depois a produção e a condição, digamos, da oferta no final. Então, esses mercados já são muito regulados, digamos assim. A questão da legalização não é desregular, né? Porque o Estado não tem essa capacidade de desregular esses mercados. Agora, a questão seria passar essa regulação para um ator legítimo, né? Ou empresas, ou ações, agências reguladoras, ou agências de Estado que fossem capazes de ocupar o lugar de intermediação que esses grupos criminais ocupam hoje. Muito difícil, né? E aí a discussão de legalização, para mim, ela perde um pouco do sentido, porque ela parece que são mercados desregulados que a gente vai legalizar para ter regulação, e não é isso. Agora, estratégias de regulação estatais são necessárias. A gente estudou a regulação dos desmanches automotivos, que eram mercados ilegais e passam a ser legais, e que tem um resultado muito positivo, né, no roubo de veículos em São Paulo. Então, isso é um assunto enorme, mas eu queria só enquadrá-lo desse jeito. E sim, tem estratégias de segurança pública muito mais efetivas do que as que a gente tem no Brasil, sem dúvida. Eu acabei de voltar da Guiana Francesa, de trabalho de campo lá. Quer dizer, as facções brasileiras estão na Guiana Francesa, CV, PCC e grupos ligados a eles, e eles são enfrentados de uma maneira completamente diferente pela tradição da polícia francesa com relação à polícia brasileira, que faz repressão direta, né? Então, com muito mais inteligência, etc., me parece que os resultados são melhores também. Em controle de violência, sem dúvida nenhuma, mas também no controle da expansão da facção, parece que vai melhor. Agora, de qualquer forma, é desafiador. Bem direto ao ponto. Um tema que o Gabriel não teve ainda oportunidade de abordar é o fato de que nós estamos, em todo mundo, a gente vê muita dificuldade da esquerda de lidar com o tema da segurança, de uma forma geral, né? E a sociedade, no mundo inteiro, elege o tema da segurança como o grande problema, ou um dos grandes problemas. Isso, eleitoralmente, é
E acaba que em vários países, no Brasil é evidente, mas em vários países surge uma demanda muito grande por extermínio como solução. Então, eu me refiro aqui, claro, ao risco de generalização daquilo que a gente poderia chamar de buquelização da política, né? Do Bukele lá de El Salvador, né? O ditador legal, o tirano esclarecido, o autocrata necessário, são alguns termos. E a extrema-direita deita e rola nesse ambiente que a esquerda não tem condição, pelo menos até então, de oferecer respostas, né? Na Europa, você conhece muito bem, essa questão toda é muito associada à imigração. Insegurança é sinônimo de... Imigração é sinônimo de insegurança e aí é um prato cheio para a extrema-direita. E aí, um comentário que eu ouvi de um querido amigo recentemente, especulando um pouco sobre o futuro desse cenário, onde a segurança ganha proeminência no debate político. Será que nós estamos caminhando para estados de exceção, quer dizer, regimes especiais de justiça criminal? Isso é um cenário terrível, mas que às vezes eu tenho a impressão que, pela ausência de respostas eficientes, existe de fato esse risco. Queria só uma especulação para você, Gabriel. Muito obrigado pela sua apresentação. Eu acho que a esquerda sempre teve dificuldade para lidar com o tema da segurança. Bom, acho que o Luiz Eduardo seria a maior autoridade para falar desse assunto, tendo vivido tudo que ele viveu, né, na trajetória dele, em governos de esquerda, atuando diretamente na área, né. Eu acho que a origem dessa dificuldade é uma concepção de que segurança é um não problema social, né, e não seria uma área de política pública necessária caso a gente conquistasse as outras coisas que a gente considera importantes. Educação, se a gente tiver serviço de saúde, se a gente tiver distribuição de renda, se a gente tiver emprego, todo mundo vai agir de modo mais civil, e se a gente tiver menos desigualdade, a gente vai ter naturalmente menos violência, menos segurança. Tem uma certa conexão direta, né, que foi desnaturalizada por muitos trabalhos acadêmicos, mas que continua no senso comum da esquerda, de ligação entre desigualdade e violência, pobreza e violência, etc. Então, acho que isso vem daí, né? Mas, sobretudo, o que mais me preocupa é uma ingenuidade com relação à importância que tem o uso da força na construção da política, né? Então, é como se os militares fossem pouco importantes, como se as polícias fossem pouco importantes politicamente, né? E que como se controlar esses grupos não fosse extremamente estratégico para qualquer atividade, para qualquer formulação de uma política democrática, né? E eu acho que isso é totalmente central, porque você pode fazer o que você quiser, se esses grupos que estão armados e cada vez têm mais dinheiro resolverem que você não vai fazer, você não faz, né? Corta pela raiz, né? Então, o Machado da Silva, meu professor querido, ele dizia isso, ele dizia, na esquerda a gente tende a achar que a boa sociedade é aquela que não vai ter uso da força. A boa sociedade é aquela na qual a paz vai imperar e não vai ter ninguém armado. Só que isso não existe, né? Em nenhuma sociedade, todas as sociedades têm os seus aparatos de guerra, de controle de ordem, evidentemente algumas muito mais democráticas do que outras, algumas evitando poder central, outras produzindo poder central e Estado e assim por diante, mas de algum modo a gente vai ter que pensar a nossa própria segurança, né? E as esquerdas meio que consideraram que isso não era tão importante assim, né? E é uma pena, porque me parece central, e aí as nossas iniciativas que avançam em tantas áreas, né, são meio podadas pela raiz quando a gente não avança nessa área central, para a própria definição do tipo de Estado que a gente vai ter. E sobre ter estado de exceção ou não, eu acho que a gente caminha para isso, né? Eu acho que a gente caminha para isso, infelizmente. Assim, quando eu leio sobre o Irã,
eu vejo muito do que aconteceu no Irã, né? Do que está acontecendo no Brasil, né? Que era um país que tinha uma elite esclarecida, que tinha é, uma sociedade se modernizando rapidamente, que passa por uma reação conservadora extremamente forte, né? E progressiva e que transforma o país no que se transformou. O Brasil, cada nova eleição e a cada novo indício desse crescimento, dessas narrativas, né, me faz lembrar o Irã. E sei lá o que vai acontecer, né? A gente não sabe, mas as tendências não são boas, não. Minha pergunta é bem simples. O Virgílio falou sobre o uso da tecnologia pelo crime, né? E você discorreu. Minha pergunta é como que os chamados crimes digitais se encaixam nesse universo? Quem pratica esses crimes? Quem é que está praticando esses crimes? O PCC, por exemplo, entra nisso, faz parte disso. Qual é a dimensão desse universo que é tão assustador também, né? Não é uma área que eu conheça bem, viu, Bernardo? É uma área que eu conheço de leitura de dois, três papers, mas não é uma coisa que eu tenha investigado eu mesmo. Sobre o PCC, é o seguinte, o jeito que eu vejo o PCC eu vejo o PCC como uma fraternidade de empreendedores autônomos, né? A metáfora que eu uso é de uma maçonaria, como se fosse uma maçonaria criminal. Então, você tem um monte de empreendedores de mercados diferentes, autônomos, que se autoajudam, que se ajudam mutuamente para favorecer a comunidade, né? A própria fraternidade. Ela tem posições de poder, mas essas posições de poder não se confundem necessariamente com as posições econômicas. Então, o cara pode ter muito dinheiro e não ter uma posição relevante no PCC, como o cara pode não ter muito dinheiro, mas ter passado 20 anos na cadeia, ser um cara muito respeitado pelo comando, etc., e ter uma posição, ocupar uma posição de destaque na gestão da organização, né, uma posição importante. E são posições de poder, né? Então não são eles, não é o poder não é personalizado daquele cara. Então, dito isso, vai ter várias pessoas fazendo golpes de banco, por exemplo, golpes financeiros, crimes digitais, que são sim ligados ao PCC, ou que são irmãos do PCC, ou que atuam próximos de irmãos do PCC. Agora, isso não quer dizer que o PCC vai ter uma ala específica, centralizada, para cuidar desses crimes. Não. Se o cara fizer alguma besteira, algum problema, passar a perna em alguém, a justiça do PCC vai cuidar dele. Mas, se ele estiver ganhando dinheiro dele com esses golpes dele, vai tocando para frente, né? Então, sim, tem muito golpe financeiro, tem uma financiarização muito forte dos mercados ilícitos, né? Saíram notícias aí de fintechs ligadas ao PCC, etc., né? Tem muita criptomoeda, tem muita circulação de dinheiro entre países, né? Com a atuação do PCC e de outros grupos também. O PCC me parece ser uma organização criminal de uma geração mais avançada do que o Comando Vermelho ou outras, por exemplo, que tem mais base territorial, né? O PCC foca muito na cadeia de valor. Então, eu não sou especialista para nada nesses temas, mas seguramente tem muita gente do PCC cometendo crimes digitais, né? O que não quer dizer que o PCC como um todo organiza esses mercados necessariamente. Eu não saberia dizer, não me parece ser o caso, mas é algo que a gente conhece muito pouco também. Tem muito pouco trabalho relevante sobre isso. Normalmente essas pessoas são contratadas, né? Esses mercados todos, a gente pensa assim, o cara rouba o carro, fica com o carro para ele, né? Não, o cara que rouba o carro, ele faz esse papel, ele rouba o carro, deixa no lugar combinado. Alguém passa, pega o carro, leva para o desmanche. Alguém pega do desmanche, enquanto isso, um vai mexer na placa, o outro vai fazer. São super segmentados. Então, eu imagino que o menino que é hacker e que vai entrar no coisa, ele está contratado para fazer aquilo. Ele não é ele próprio um empreendedor total desse crime, sabe? Por exemplo, quando um celular é roubado, ele vai para uma central onde tem o hackeador que fica hackeando todo dia um monte de celular que vai chegando para ele em escala industrial, não é? E ele é especialista naquilo, ele passa para o outro,
Aí tem o Banco do Santander, do Itaú, não sei o que, eles já sabem fazer, né? Então, me parece que isso funciona mais ou menos assim, pelo menos o que eu tenho lido. Mas não é um tema que eu conheça bem, embora seja super importante. Na Inglaterra tem muitos trabalhos sobre cybercrime, né? Em vez de fazer uma perguntona complicada, eu vou tirar algumas dúvidas, né? Porque é tudo tão interessante. Como pesquisador, queria te ouvir rapidamente como é que você pesquisa, considerando a gravidade do assunto, né? Eu adoraria ter uma ideia de quem que é esse agente do PCC que não é da favela, esse cara que viaja internacionalmente. Eu não sei se é fácil explicar, mas eu teria curiosidade de te ouvir sobre como é que a polícia impõe o nome do secretário de Segurança Pública, ou seja, o que está sendo negociado aí. E, finalmente, queria só pedir o nome do pesquisador que estudou a Polícia Civil do ponto de vista da eficiência. E é isso. Muito obrigado de novo, viu? O pesquisador é o Lenin Pires, professor da UF, coordenador se não me engano, é INEAC, né? Que chama o instituto do CNPq que está lá na UF estudando administração de conflitos, violência e tal. PCC não favela. Existem muitas pessoas, Juliano, que tiveram origem na favela e que não estão mais na favela e que seguem atuando no mundo criminal, né? Existem muitos advogados e hoje o dinheiro é tamanho das facções que eles conseguem contratar escritórios muito caros de advocacia, né? Sejam, digamos, contratados para defender dentro da lei, sejam também recrutados pela facção, pessoas que não nasceram na favela, mas que têm uma proximidade ideológica com as ideologias da facção, etc., das facções, né? E quando a gente está falando dos processos que são comumente conhecidos como lavagem de dinheiro, a gente tinha que entender isso de um modo mais preciso, porque essa ideia de lavagem de dinheiro sempre parece que a gente tem primeiro o dinheiro sujo e depois ele é lavado, né? E, na verdade, isso já vem tudo junto, né? Então, quando a gente está falando disso, dessas conexões entre o mercado legal e ilegal, tem muita gente que nem sabe que está lavando dinheiro, né? Então, tem muita gente que, por exemplo, é contratado para ser o gerente de um restaurante, né? E ele gerencia o restaurante. E ele não tem nada a ver com favela. Só que na estrutura econômica do crime, esse restaurante está sendo também, o caixa dele está sendo enchido também com outras coisas que não o próprio lucro do restaurante, né? Não tem lucro de outros mercados ilegais que estão passando pela contabilidade do restaurante para que isso seja lavado. Então, o contador possivelmente sabe disso, né? Ninguém que trabalha no restaurante sabe disso. E esses caras não têm nada a ver com a favela, entendeu? Então, me parece que tem um monte de, ou o frequentador de um bar na Vila Madalena não sabe que aquele bar é de um irmão, entendeu? E na Vila Madalena tá assim, de bar de irmão, né? Então, tem esse tipo de, porque tem alguns policiais que eles vão pensar que o cara do PCC é aquele, né? E que depois aquilo tudo, aquele cara foi preso, acabou o problema. Mas, na verdade, se a gente pensa o PCC relacionalmente, né, com todas essas relações vão para muito além da favela, né? E o dinheiro vai para bar da Vila Madalena, falei, Otávio. Mas é isso. Como que a Bar de polícia... irmão, você falou, né? Bar Bar de de irmão, isso, de que um irmão, que é de isso. alguém controlado pelo PCC. Isso, porque eles se chamam irmãos, né? Uma fraternidade, uma irmandade, né? Você é batizado, você vira o irmão tal, né? E sobre a pressão política da polícia, como isso se faz, né? Como isso se faz? De muitas maneiras, Juliano. Mas, por exemplo, um cara do Ministério Público decide apoiar a candidatura daquele cara
do Ministério Público para ser secretário de segurança. A polícia organizadamente diz: então se é assim, a gente vai se retirar do GAECO, a gente vai sair de toda a segurança dos procuradores, a gente vai sair de não sei o que, de não sei o que lá, porque isso é inadmissível, nós estamos aqui apoiando a instituição toda, a instituição que tem que fiscalizar a polícia. E aí o Ministério Público fica de mãos atadas, porque não tem outro caminho, e resolve ceder e não apoia mais aquele cara, vão apoiar o outro, que eles vão dizer isso, ele é um cara muito bom, ótimo, tá, 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 tá. Isso em todos os níveis da institucionalidade, né? Sequestram as capacidades políticas dessas instituições, inclusive das instituições de controle da própria polícia, né? E fazem os lobbies internamente para os seus candidatos que vão fazer o discurso de que o policial tem que ser mais valorizado, tem que ser mais, ainda que ele não entregue resultado nenhum em segurança pública, né? Só para falar muito rapidamente aqui, desculpa. E eu queria, bom, eu na verdade tenho duas perguntas. Uma eu acho até você de alguma maneira já respondeu, mas eu acho que eu quero colocar aqui. Respondeu falando de outro tema, que é a relação do crime organizado com o mercado imobiliário, né? Particularmente em São Paulo, a gente já tinha bastante notícia da venda de lote em região de proteção ambiental, e agora, durante a campanha, eu tive muitas informações, muitos contatos da construção de edifícios no meio da cidade, ilegais, sem nenhum tipo de legalidade, né, e muita gente atribuindo isso ao crime organizado, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E a outra pergunta é uma pergunta que acho que é para começar outro debate. Então, se você quiser responder, quer dizer, o que nós podemos fazer, quer dizer, nós que eu digo, alguém que está numa função como é que eu vou ocupar agora, como vereador, numa prefeitura, numa Câmara que tem várias pessoas representantes, né, das polícias, né? Temos um vice-prefeito em São Paulo que veio da Rota, quer dizer, talvez, né, vice-prefeito, se for eleito, espero que não seja, né? Então, como é que se movimenta, sabendo, inclusive, que a Marielle, né, como vereadora, uma das razões, ou talvez a razão principal dela, foi exatamente de avançar, interferir nos negócios aí do crime organizado. Sim, e, particularmente, na questão imobiliária. sim, sim. Obrigado, Nabil. Parabéns, viu, pela eleição. Fiquei muito feliz daqui. Boa sorte, conta com a gente sempre. Em relação ao mercado imobiliário, eu acho que há muitos anos eu vejo empreendimentos imobiliários nas periferias ligados à acumulação de droga ou de outras atividades ligadas ao comando. Não me parece ser novidade, mas me parece ser muito pouco compreendido, né? Eu não creio que haja uma lógica diferente no empreendimento imobiliário da lógica que há em todos os outros mercados nos quais o PCC atua. Eu acho que existem empresários que acumulam muito e reinvestem o dinheiro deles em outros mercados, né? Em mercados legais e vão se tornando empresários legais. Sempre o que eu vi foi isso. Então as pessoas chegavam para mim e falavam: Gabriel, você viu que agora tem uma milícia na Zona Sul que está cobrando taxa para as pessoas usarem os terrenos e etc. Aí a gente ia lá conversar e ver o que estava acontecendo, e olha, o que está acontecendo? O cara é traficante de droga, ganhou muito dinheiro, comprou esse terreno e está cobrando aluguel das pessoas que estão morando no edifício que ele construiu, nas casinhas que ele construiu, ou que liberou as pessoas naquele processo de grilagem, de transformação de terra rural em terra urbana, a ocupação de área de manancial, de área de parque, etc. Exatamente o mesmo processo de grilagem que a gente teve historicamente em São Paulo, de produção de loteamento clandestino, etc, etc. Só que agora os empresários são empresários que acumularam criminalmente, né? Não me parece ser isso, o que, evidentemente, é horrível, né? Mas não me parece que é assim. Olha, agora tem o PCC organizado centralmente que falou: vamos comprar todos os bancos de todos os terrenos e fazer um banco para depois a gente lucrar com isso lá na frente. Se é isso, eu estou desinformado. Isso a MRV faz, né?
mas eu não sei se o PCC faz ou se faria, acho que não. Né? O que eu vejo são empreendimentos mais locais. Posso estar ingenuamente achando que eles estão uns passos para trás do que eles estão, mas me parece ser isso com as evidências que a gente teve até agora. Sobre o que fazer, Nabil, como eu apresentei esses 4 pontos, eu acho que tem coisas para ser feitas nesses 4 pontos, né? No homicídio, no controle externo da polícia, na regulação de mercado ilegal o que era, né? Controle da polícia, regulação dos mercados ilegais, nos homicídios. Prisão, Prisões, sim, Bruno, mas as prisões eu coloco dentro corrupção e isso, politização da corrupção e a polícia. politização da polícia, isso, que está no controle, né? Tem alguma coisa que eu estou esquecendo, mas bom, o ponto é, nesses eixos tem muitas coisas a serem feitas, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, né? Esclarecimento de homicídio, por exemplo, esse era o quarto. O esclarecimento de homicídio é uma coisa mais fácil de ser feita, se tiver vontade, né? Se tiver direcionamento. Agora, a gente viu o PL que o Ivan Valente apresentou, o que aconteceu, né? Os caras não querem que tenha esclarecimento de homicídio porque eles querem poder continuar matando, né? Não é que eles não entenderam o PL, que a matéria da Mônica Bergman, assim, pô, eles nem entenderam. Não é, eles estão agindo estrategicamente, né? Infelizmente é mais grave ainda. É, há muito a ser feito, mas eu acho que não há condição política de ser feito nada nesse momento, Nabil. Então, vamos ver o que vem pela frente para que haja essa condição, né? Eu não acredito que esses 4 itens vão melhorar. Eu acho que eles vão piorar, pelo que a gente tem visto. Mas as direções, a gente tem que pelo menos saber, para pelo menos tentando brecar um pouco esse avanço, né? Eu vou aproveitar a sua presença para trazê-lo mais próximo para o meu campo de pesquisa, e eu perguntaria para você: esse mundo criminal está presente no mundo da arte? Presente no mundo do espetáculo ao vivo? Essa seria uma pergunta. A segunda pergunta, bem objetiva: você foi ameaçado por ter realizado e divulgado essas pesquisas? É isso. Muito obrigado, Gabriel. Do meu ponto de vista, Gabriel, do meu ponto de observação, mais precisamente, né, o dinheiro do crime, de fato, tem migrado com muito vigor para o setor imobiliário, né? E não é só coisa de favela, tem a ver com áreas consolidadas, tem a ver cada vez mais com áreas centrais também. Eu queria saber, não como resultado da tua pesquisa, mas como resultado assim da tua, enfim, da tua percepção mais geral mesmo, né? Como cidadão, como é que você vê a produção do espaço urbano tendo o crime organizado como vetor de poder? Como é que você vê a insegurança pública e o medo, né, que a Liliana mencionou agora, como vetor da produção do espaço urbano, né? Como é que você vê a soberania estatal exercida pelo crime ao invés, né, como vetor de produção da produção do espaço? Como é que você vê? Como é que você enxerga? Qual a tua aposta em relação ao futuro? Como é que você enxerga essa cidade que está sendo produzida cada vez pelo ilícito, né? Afinal, e pelo medo? Liliana, sim, nas artes há muito dinheiro ilegal também, e sobretudo na arte popular, né? Tem muita produção de música popular sendo feita com dinheiro ilegal, tem muita empresa, tem muito bar de espetáculo, casas de show, de concerto, são circuitos muito conectados, né? A grande arte também é internacionalmente espaço de muita lavagem de dinheiro, né? Mas eu não conheço o campo suficientemente para saber no Brasil. Mas a arte popular, sem dúvida nenhuma. Sobre ter recebido ameaças, não diretamente, exceto essas coisas de comentário em matéria, essas coisas sim, mas não diretamente nada de que tenha chegado a mim direto. O que chegou a mim foram sempre coisas muito ambíguas. Então, um policial na porta da minha sala de aula, dizendo que está muito interessado, mas que chegou no fim, que na semana que vem ele vai chegar na hora certa.
e que ele está muito interessado no tipo de pesquisa que eu faço, que ele vem seguindo de perto tudo que eu... Daí, um convite para fazer uma palestra na polícia que se transforma numa conversa sobre por que eu mudei o título de um artigo de tal para tal, do Congresso para publicação. A gente está acompanhando muito de perto tudo que o senhor tem produzido, etc, etc. Então, essas coisas ambíguas aconteceram algumas vezes, mas nunca direto, né? Você tinha uma coisa assim, a pessoa está gostando do trabalho ou ela está só querendo dizer que ela está me acompanhando muito de perto, né? Mas não tive mais nada além disso, né? E tive algumas vezes esses tipos de comentários extremamente agressivos, assim, de Twitter ou de coisa de matéria de jornal, que as pessoas entram, ou dos próprios livros. Esse, acusado de ser defensor do PCC, eu fui muitíssimas vezes, etc., né? Mas sobre, para o Philip, para concluir, né? Já falei um pouco com o Nabil sobre esse tema, mas o Philip, pensando a produção do espaço de modo mais amplo, como você coloca, né, o tema, me parece que os anos 90 são centrais, né? Então a gente sai de uma cidade e passa a ter outra cidade nesses 10 anos. As classes médias que podem, todas migram para condomínios fechados, sejam verticais ou horizontais. Isso acontece em todo o estado de São Paulo, não apenas bom, acontece quase no Brasil todo em algum momento, mas os anos 90 no estado de São Paulo. As classes médias abandonam o espaço público passa a ser um espaço ocupado com liberdade apenas pela molecada da quebrada, que roda a cidade inteira sem nenhum problema, com muita liberdade, com muita tranquilidade, né? O, o medo passa a ser a nossa estratégia cotidiana de lidar com isso. A gente minimiza muito na esquerda também as situações de roubo, de furto, que são muito marcantes na vida de todo mundo. Acho que todo mundo se lembra dessas experiências, ninguém passa batido por essas experiências, né? E elas alimentam muito a reação da direita. Seja, a gente realmente acha que a gente naturalizou que são coisas que vão acontecer porque o país é desigual, mas a gente lembra que o Brasil foi muito mais pobre, muito mais desigual no passado e muito mais seguro. Como a Índia é muito mais desigual e pobre e mais segura, não é mais desigual, mas é mais pobre que o Brasil e mais segura. A Bolívia é muito mais pobre que o Brasil e muito mais segura que o Brasil. Essas coisas não estão diretamente relacionadas, né? Mas a gente, sobretudo o pensamento de esquerda, tende a ver isso como natural. Ah, eu fui roubado, mas eu não posso reclamar disso, não posso, porque isso é uma injustiça social que está se manifestando agora dessa forma para mim. Como eu sou uma pessoa consciente, eu não vou reclamar disso, porque eu sou privilegiado, etc e tal, etc e tal. Mas isso não resolve nada, né? Se a gente cai por esse caminho. A gente cai por esse caminho já há muitos anos sobretudo, a gente tem uma política de segurança que produz crime, né? Eu tenho um artigo que é governo que produz crime, crime que produz governo, né? Inclusive governo do espaço urbano, sem nenhuma dúvida, né? Então, para além, assim, da instalação espacial dos mercados ilegais, para além do empreendimento imobiliário, eu acho que tem essa visão mais geral, né, de como os anos 90, com a tomada do espaço público pelo medo, né, e pelos agentes criminais, ele faz com que a gente renuncie, né, à cidade e passe a viver, né, como a molecada de classe média alta vive hoje, que é da escola fechada, securitizada para o condomínio, do condomínio para o clube, do clube para o cinema, do shopping e de volta para casa. Essa é a experiência que as classes médias têm hoje, né, de cidade no Brasil, infelizmente.